Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos mais uma vez com os senhores para darmos continuidade ao programa de conscientização das causas psíquicas e psicossociais da destruição da humanidade e do planeta Terra. Eu gostaria hoje de trazer aos senhores algumas informações sobre a situação difícil que se encontra o povo americano, a situação da sociedade nos Estados Unidos. Quando o Dr. Kepp lá esteve, em 1984, ele já lançou um livro e uma campanha a respeito dessa problemática. O nome do livro é A Decay do Povo Americano e dos Estados Unidos, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos, e que faz uma análise das causas psíquicas, sociais e econômicas dessa decadência, e alertando para não só a essa população, mas a outros povos, que essa derrocada do sistema de vida americano, da cultura, da sua estrutura econômica, iria acabar tendo consequências também em outras nações, dado a um crescente nível de globalização das operações sociais e econômicas entre as nações. Então vejam aí, hoje, 7 de março de 2007, qual é o débito interno dos Estados Unidos? 8.815.643.000.000 e etc, etc, etc. Portanto, cada cidadão americano ao nascer já deve quase $30.000. E vejam aí a curva desse endividamento. Em 1940, vocês veem aqui, estava zero. E foi num crescendo até que em 1980 ganhou um ritmo muito mais elevado, chegando a 2004 aproximadamente, 2007, num nível altíssimo que nós vimos hoje. E esse endividamento se deve principalmente à filosofia americana atual econômica, como o Dr. Kepp vem citando nos seus programas, não é? Só que esse nível de corrupção política entre as nações, esse endividamento por causa de armamentos, ele tem origem no interior do ser humano. E é isso que nós estamos aqui hoje para tratar. Dr. Kepp. A questão toda se coloca nas descobertas, principalmente de Freud, né? O Freud, veja aí a foto dele, né? O que ele fez, né? Ele criou, assim, uma descoberta em que ele mostra as 3 fases em que a humanidade vive. Veja as 3 fases, quais são? Primeira fase, oral. A segunda, anal. A terceira, fálica. Então, essa primeira é que leva a pessoa à depressão se a pessoa fica fixada no primeiro ano de vida. Então, veja, é uma fase em que a pessoa, a criança, tudo que ela tem na mão, ela põe na boca, né? Porque o conhecimento se dá pela boca. Então, é uma fase em que a criança, se ela, né, não se desenvolver, quer dizer, se o adulto se conservar apegado a essa fase, então ele vai ter muito amor pela alimentação, né? Vai ter uma grande assim procura de questão de bebida, vai se embriagar, vai procurar drogas. Agora, veja, na segunda fase, o que seria, né? A segunda fase é a anal sádica, que vai de 2 a 4 anos. Quando a criança começa a perceber suas funções intestinais, então até Giovanni Papini, um famoso romancista, literato, né, italiano, falou que o dinheiro seriam as fezes do Satã. Então, o que acontece? A pessoa muito fixada nessa fase, ela se torna paranoica, é de 2 a 4 anos. Então, são pessoas agressivas. Verifiquem, por exemplo, as crianças nessa fase, elas mordem, destroem os brinquedos. E depois, finalmente, a terceira fase, qual é, né?
A fase genital, que vai de 4 a 6 anos. Agora, essa fase genital é quando a criança de 4 a 6 anos é muito apegada aos brinquedos, aos prazeres. É uma fase chamada genital porque é voltada para a vida sexual. Agora, o que é importante é que a humanidade perceba que a questão da consciência não é formada pela vida social. A questão da consciência cada pessoa tem. Até Sócrates, né, que foi o grande pensador lá da Grécia Antiga, falava que a consciência era a voz de Deus no interior do ser humano. Quer dizer, a consciência é uma coisa natural que toda pessoa tem e é uma tendência de voltar para o que é bom, né, para o que é belo e para o que é verdadeiro. Então existe uma outra ideia, mas essa seria errônea. Freud chama de instinto de morte. Não é porque a pessoa tem um instinto de morte. Aí entra a questão da problemática, né? Se a pessoa é fixada numa dessas 3 fases, na fase oral, anal, fálica, então ela é uma pessoa destrutiva. E na segunda fase, então, evidentemente, ela tenta destruir tudo o que tem, tenta destruir a própria sociedade para ter o dinheiro. Então, a pessoa que é assim muito apegada ao poder econômico, social, não é porque ela queira ter uma vida boa, é que ela é muito apegada de uma forma assim para destruir a sociedade em que ela vive. Então, vou pôr aí um outro cartaz, veja o que fala. O ser humano é o que ele faz. Então, essa questão, como os senhores viram aí no cartaz, né, que o ser humano é o que ele faz. Então, o que eu quero falar com isso? Que o ser humano não é o que ele pensa, não é o que ele sente, não é a questão da estética, mas o ser humano é a ação dele. O ser humano é o que ele pratica. Então, é diferente dessa ideia, por exemplo, do Sócrates, que o ser humano precisava, vamos dizer, conhecer para depois gostar, que o ser humano só gostaria daquilo que conhecesse. Não, é o contrário, que para, vamos dizer, entender alguma coisa, é só através do amor que a pessoa consegue entender. Se ela tem muita inveja, muito ódio, muita soberba, ela não consegue entender nada, nem a vida dele mesmo. Então notem esse outro cartaz, o que diz. Cada ser humano tem a vida que merece. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano é ele que faz a vida dele. Até na escola existencialista do Kierkegaard e do Biswang, Bose, né? Do Heidegger principalmente, ele fala que o ser humano, ele praticamente faz a vida dele como ele quer. Então, que até uma ideia assim exagerada, né? Que o ser humano é aquilo que ele constrói. Bom, não é bem assim, mas em grande parte a neurose é construída pelo ser humano. Agora, uma pessoa que teve muita influência nessa descoberta do Freud, é esse aí que eu vou colocar aí. Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860. O Schopenhauer, né, ele mostrou que o que o ser humano mostra na sociedade, o que o ser humano dá a entender, assim, na vida social, na vida religiosa, na vida em geral, na vida comum que ele tem de trabalho, isso tudo não é o essencial é que está atrás disso tudo. Então, o Schopenhauer, ele queria dizer que a gente vive mais uma representação. Então, o que nós podemos, que conclusão podemos tirar disso? Que a doença é uma representação, que a doença é quando a pessoa sai fora, né, da vida normal que ele devia ter, a vida essencial, que é o bem, que é a vida estética, que é a verdade, que ele sai dessa existência, então, para adotar uma vida de hipocrisia na sociedade.
E nesse sentido é importante notar que a ideia cristã, né, de Cristo é muito semelhante à do Schopenhauer, inclusive do próprio Freud, que a pessoa fica doente porque ela não é honesta com a verdadeira estrutura dela. Agora, quem estudou muito isso foi essa pessoa, veja lá. Melanie Klein. Que ela, segundo Freud, que no final da vida Freud mostrou que essa questão da inveja é fundamental, que o ser humano, se ele tem inveja, e isso é chamado até de pecado original, né, pelas religiões, se ele tem inveja, então ele recusa todo o bem que ele recebe, ele recusa tudo que existe de certo no mundo. E ele vive numa inversão. Veja um cartaz agora. Inversões. O indivíduo é desagradável por ser doente? Ou ele é doente, né, por ser desagradável. Então notem que a doença é construída pela própria pessoa. Veja em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? O certo é que a economia é que derruba a bolsa, né? Quer dizer, o que nós chamamos de economia de mercado é uma economia totalmente falsa, porque o mercado não pode fazer uma economia. Terceiro lugar, né? O poder enlouquece a pessoa? Então notem que o que acontece é que a pessoa é doente, mas se ela não tem poder, ela não pode criar questões difíceis na vida social, né? Onde ele trabalha. Veja em quarto lugar. As enfermidades vêm do corpo? É a vida psíquica, né, que cria as enfermidades. E então, o corpo é consequência, né, da vida psíquica. E o sofrimento vem do mundo? Do interior do ser humano, principalmente por causa da inveja. O inimigo vem do exterior? Então, qual é o maior inimigo do ser humano, né? Vem do ele próprio, né? Do próprio interior. Inclusive, o ser humano é tão inimigo de si próprio que pode até se suicidar. Deus se manifesta no exterior? É no interior que ele se manifesta. Então já retornamos para darmos continuidade ao programa de hoje. Eu gostaria de mencionar aqui para os nossos telespectadores a leitura importantíssima de um livro que o Dr. Kepp escreveu, que se chama A Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão. Este é o livro que ele escreveu, inclusive, quando estava trabalhando e pesquisando na França. E neste livro ele faz uma análise muito interessante das causas psíquicas e interiores desse problema chamado e discutido como o problema da corrupção. E aqui Dr. Kepp escreve o seguinte: seria maravilhoso se o ser humano vivesse de acordo com a razão, mas infelizmente não é assim. A tão decantada idade da razão não chegou ainda para a humanidade. Mas de outro lado ele diz o seguinte, que se o ser humano agora prestar atenção e conseguir começar a agir pela sua razão, a razão que tem no seu interior, ele realmente construirá o seu almejado paraíso terrestre, tão decantado por videntes e visionários de todos os tempos. Então, essa visão da corrupção como sendo um processo de destruição do ser, destruição do próprio conhecimento, destruição da vida, e que tem origem no nosso interior, ele se estende como tentáculos para a sociedade, a economia, a política. Essa corrupção nada mais é do que aquilo que Dr. Kepp fala de uma atitude invertida que o ser humano tem de buscar o prazer em se corromper, em se destruir e ver na beleza, na ética e na verdade algo assim de restrição, de proibição.
Então nós estamos criando uma sociedade que está cada vez ficando mais restringida ou restrita, porque o problema de corrupção já está atingindo a todos os níveis, principalmente o nível da nossa vida psíquica, com um aumento muito grande de doenças. Mas se nós tivermos essa consciência, se nós aceitarmos isso, nós poderemos dar uma grande guinada para a humanidade. Nós publicamos nos Estados Unidos, né, durante os 4 anos que estivemos em Nova York, este livro aqui sobre a decadência daquele país por causa do sistema especulativo que o Reagan colocou nas bolsas, né, colocou no país, tirando o pessoal do trabalho. Mas eu posso dizer que essa decadência existe no mundo todo. Então, o ênfase especial que eu dei foi a questão ética, foi a questão da decadência cultural, da decadência artística que o mundo todo vem sofrendo. Então, veja aí esse esquema que eu fiz. Decadência mundial. Primeiro, ausência de ética na vida social. Então, notem, né, que o que predomina hoje é mais aquele princípio da Idade Média, que o fim justifica os meios, né? É um princípio criado na Itália e que a pessoa, por exemplo, para ser rica, justifica qualquer atitude que tome. Então, isso inundou na vida social atualmente. Veja em segundo lugar. Predomínio do dinheiro na estrutura social. Quer dizer, o que tem mais valor não é bem a ética, a honestidade, né? Não é bem a cultura, as artes. Mas agora o que dá valor é o dinheiro, mas principalmente o dinheiro ganho na especulação, que é pior ainda, né? Em terceiro lugar. Ausência de espiritualidade. Então, essa ausência não é que começou agora, vem sendo levada a efeito pouco a pouco, desde que colocaram Aristóteles na filosofia, na base do pensamento, tirando Platão, que era chamado mais um ser assim muito espiritualizado, que dava muito valor às questões psicológicas, então, e não tanto como Aristóteles, as questões sensoriais. Veja em quarto lugar. Domínio do processo especulativo. Então, como eu falei, né, a pessoa ganhar, fazer dinheiro com dinheiro e não com o trabalho. Porque o que traz a dignidade para o ser humano, o equilíbrio, é o trabalho e não o que ele tem assim, de riqueza material. Que, pelo contrário, se a pessoa tem muita riqueza material, é sinal que ela não está no caminho do equilíbrio. Então, veja em quinto lugar. Desvalorização da cultura e das artes. Que é evidente por si, né? Se perguntar para a pessoa quantos livros ela leu durante o mês, leu durante um ano, a maior parte não leu quase nada. Ou então nem entendeu o que leu, porque são livros assim, vamos dizer, sem cultura, livros sem significado, sem mensagem. São livros que não dizem nada. Veja em sexto lugar. Mediocrização do ser humano. Nota: tanto a estrutura social como a humana sofreram grande decadência. Então notem que o mundo todo sofre com essa decadência do ser humano e que ele introduziu na sociedade. Porque primeiramente é o ser humano que decai e depois a sociedade que ele construiu. Eu queria também dar a solução dos problemas. Veja esse novo quadro. Solução do problema seria, em primeiro lugar, a justiça social. Porque pela justiça social é que o ser humano vai conseguir ter equilíbrio, né? Então não falam que a paz vem pela justiça? Então se não temos paz no mundo é porque não há justiça. Veja em segundo lugar.
Escola para todos, gratuitamente. Não atualmente como se faz, né? Criando faculdades pagas e muito bem pagas, evitando que a maior parte das pessoas possam fazê-las. Em terceiro lugar, Alimentação básica também gratuita. é difícil de entender isso, né? Mas a pessoa não pode morrer de fome porque ela não tem dinheiro para pagar. Nesse sentido, né, Cláudia, a civilização sueca é superior, né? Porque lá ninguém morre de fome. Não estou convidando vocês a irem para lá, né? Mas eles conseguiram fazer isso. Em quarto lugar, A moradia também gratuita, assim como o vestuário básico. e agora o mais importante, em sexto lugar, Sistema bancário sem juros. se não houvesse juros no mundo todo, metade dos roubos, metade de todos os problemas de corrupção estariam resolvidos. Se os bancos só cobrassem o trabalho que eles fizessem, né, o mundo estaria sem problemas. E depois, Seria também preciso que os impostos fossem equitativos. no Brasil, o que o brasileiro ganha, metade ele paga imposto. E o pior ainda é que metade do que ele faz vai para o exterior. Esse é o maior prejuízo ainda para o povo daqui. Então, somente esta mudança acabaria com 80% das delinquências. Então veja que o importante que eu falo é que não só a patologia humana seja conhecida, mas também a patologia social, né? Que nós, se nascemos numa sociedade patológica, a influência é muito grande no nosso espírito. Veja um outro cartaz. Quem não aceita esta vida, também não aceitará a outra. Eu quero falar com isso, né? Que a maior parte dos seres humanos não dão valor a essa vida que tem, ao país que tem, ao conforto que tem, todas as coisas, a família, etc., todas as coisas que recebeu. E se não dá valor a esta vida, não deu valor à sua vida, porque não existe outra, né? Além dessa, quer dizer, a vida neste mundo tem que ser feita assim, desse modo, valorizando principalmente os meios materiais que dão conforto para a pessoa. Vou pôr mais um cartaz aí para dizer sobre as nossas descobertas científicas, né? O ser humano sofre por não aguentar o bem que tem. Então, aí cai nessa questão fundamental, que é a questão da inveja. Até mesmo, vamos dizer, 90% das doenças, se a pessoa descobrisse agora a inveja que tem, ela sararia. Eu posso dizer 90% novamente das doenças, porque a maior parte vem do interior do ser humano. Quer dizer, praticamente a vida física é uma vítima, né, da vida psicológica. Veja em segundo lugar. O inferno consiste na atitude de sofrer com o bem que rejeita. O inferno, né, que a pessoa faz da própria vida, as dificuldades que tem, em grande parte é porque ela rejeita as coisas incríveis que o mundo oferece. Toda a tristeza, doença e mal-estar não pertencem a Deus. Então, muitas pessoas, né, principalmente as pessoas que têm uma religiosidade mórbida, acham que Deus traz o sofrimento, que o sofrimento é importante para a pessoa passar bem. E não que o sofrimento, o mal-estar, a doença são atinentes mais à recusa que o ser humano tem em aceitar o bem, né? Veja esse cartaz agora. Como conhecer uma pessoa? Primeiro, verificar a mentalidade da sua família. A pessoa segue, né, a família, a maneira de pensar, de viver. Segundo lugar. Ver em que ela tem mais interesse.
Em terceiro, verificar o ambiente que frequenta e os amigos. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. para terminar o programa, gostaria de colocar novamente esse cartaz que eu coloquei no início. Veja lá. O ser humano sofre por não querer ser bom. Toda pessoa que quer ser boa, ela evita milhões de problemas para ela. Então, até a próxima semana para uma nova programação Stop a Destruição do Mundo. Até lá.